Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero convidá-lo a fazer nesse estudo, um estudo a respeito da oração. Sendo que, desta feita, a oração ela não é para as suas necessidades pessoais. É uma oração que você vai aprender a fazer pelo seu próximo. Uma oração que você fará pelos seus amigos, pelas pessoas necessitadas, pelo mundo necessitado. Então quero refletir sobre esse tema. Por que devo orar pelos outros? Diante de tantas necessidades pessoais que nós temos, talvez você questione, né? Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus problemas, eu preciso resolver várias questões da minha vida. Por que eu devo orar pelos outros? Por que eu devo buscar primeiro pela vida de outras pessoas? Eu devo esquecer de mim mesmo? Será que a minha vida ela não tem primazia? Por que eu devo orar pelos outros? Talvez esse seja um questionamento que você tenha, ou que você venha a fazer. Eu quero então analisar com você exatamente a importância que a Bíblia dá quando oramos por outras pessoas. O motivo pelo qual devemos orar sempre, né, principalmente pelos outros, é porque Deus ouve as nossas orações. Deus está atento às nossas orações. Quando Salomão estava inaugurando o templo, Deus disse a Salomão: eis que estou atento agora às orações deste lugar. Deus ouve as nossas orações. Há muitas passagens bíblicas que mostram Deus atendendo às nossas orações. Eu vou trazer aqui uma passagem clássica que se encontra em Atos capítulo 12. Nesse texto de Atos, nós lemos as seguintes palavras: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Ora, como o rei Herodes havia prendido vários crentes, né, vários cristãos, mandando-os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João, e os judeus se agradaram disso, ele pensou em fazer uma política também mandando matar Pedro. Ele não mandou prender Pedro à toa. O objetivo seria matar Pedro depois da Páscoa. O texto diz assim: e eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Herodes manda prender Pedro. Ele estava bem preso, bem encarcerado, e o texto diz que haviam 4 quaternos de soldados para que o guardassem. Eram 4 pelotões de 4 soldados, né? Eram 4 grupos de 4 soldados que estavam ali encarcerando, prendendo Pedro. Então haviam, no mínimo, 16 soldados ali, né, para guardá-lo. E o objetivo era que Pedro, né, não fugisse, que toda a possibilidade de fuga fosse vedada, e ele então pudesse ser apresentado depois da Páscoa, com certeza para ser morto também. Só que havia um detalhe: havia uma igreja que fazia contínua oração por ele a Deus. Não era uma oração esporádica,
não era uma oração feita nos cultos de oração. Era uma oração contínua e permanente. Aquele grupo de pessoas estavam ali permanentemente orando a Deus por Pedro. Era uma vigília de oração 24 horas por dia. Era uma oração contínua e permanente. Porque essa igreja, ela cria que Deus poderia realizar alguma coisa. É claro que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E é nisso que a igreja acreditava. Então, ela orava continuamente por Pedro a Deus. E o que aconteceu? Diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante dele, diante da porta, guardavam a prisão. Então, Pedro dormindo no meio de 2 soldados, ligado, preso, através de correntes a esses soldados, e mais 2 guardas na porta. Então, se ele conseguisse se livrar daqueles 2 soldados, ainda tinham mais 2 para que ele tivesse que vencer, e mais os outros 12 que com certeza estavam ali para guardá-lo. Mas a intervenção divina é algo fabuloso. Veja só como é incrível, né, a atuação de Deus. Humanamente falando, Pedro não tinha como fugir. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro então foi liberto milagrosamente. A ação de Deus na vida de Pedro mostra que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E sem destruir ninguém, apenas uma ação divina, Pedro é solto daquelas cadeias. Segue o anjo. E ele parecia até que estava sonhando. E realmente, quando você sente que Deus está atuando na sua vida, parece que você está sonhando. Continuando. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Vejam só, Deus é quem abre as portas da nossa vida. Nós não precisamos nos esforçar, nós não temos que tentar abrir as portas pelas nossas próprias forças. Quando Deus está à frente, as portas se abrem por si mesma. E Pedro, então, foi colocado fora daquela prisão. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava, ou seja, a sua morte. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja continuava em oração. Observe que a igreja estava em oração e Deus já havia respondido às orações daquela igreja. Eles nem sabiam que Deus já havia respondido às suas orações. Eu não vou ler o texto todo, mas só para concluir, eu quero dizer o seguinte: Pedro chegou até o portão, bateu no portão, ele foi atendido por uma menina. Essa garotinha, ela olhou, né, e viu que era Pedro. E ela então saiu correndo para avisar as outras pessoas, dizendo que Pedro estava lá fora. Mas ela esqueceu de abrir o portão.
a alegria dela foi tanto que ela saiu para avisar as pessoas: Pedro está solto, Pedro está aí. E quando ela foi lá interferir, digamos assim, interromper a reunião de oração, as pessoas disseram: essa garota está, né, ficando lunática, porque como Pedro está lá, estamos orando por ele aqui. Mas ela dizia, ela insistia, e dizendo: não, Pedro está lá fora. E tanto ela insistiu que eles foram lá. E quando eles chegaram no portão, eles realmente viram: Pedro estava lá. As orações já haviam sido atendidas. É assim que acontece. Nós precisamos orar pelos outros e cremos que Deus pode intervir, que Deus pode atuar, que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Mas nós precisamos interceder pelo nosso próximo. Continuando, né, nós temos que lembrar que as orações dos justos, elas não são perdidas. Tiago diz: as orações do justo pode muito em seus efeitos. Nenhuma oração é perdida. Todas as orações que são feitas pelos servos de Deus, elas estão guardadas na presença do Senhor. Eu quero ler para você um texto que está no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse diz que houve silêncio no céu por meia hora. E por que houve esse silêncio no céu? Você sabia que foi por causa das orações? Então vamos ler Apocalipse, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Que diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante dele, diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Na abertura do 7º selo, estava se preparando para o início do toque das 7 trombetas. Então, no último selo, no 7º selo, houve esse silêncio no céu por quase meia hora e foram dados a esses anjos 7 trombetas. Antes do toque das 7 trombetas, diz que um anjo, ele pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro. E foi dado a ele muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Esse incensário, né, que é colocado sobre o altar de ouro, com as orações de todos os santos, elas são colocadas diante de Deus. Então aquela oração que você acha que Deus não atendeu, aquela oração que você fez e que você acha que Deus não ligou para ela, que ninguém se preocupou com aquela oração, eu quero dizer a você que essas orações, elas estão guardadas por Deus. E essas orações terão a sua resposta no dia, no início, né, da abertura do 7º selo, quando as 7 trombetas serão tocadas. E as respostas dessas orações virão no toque dessas 7 trombetas. E diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. A fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus, ele recebe todas as nossas orações. E não há nenhuma oração que ficará sem resposta. Imagine o céu, que é um lugar de glória permanente. Um lugar onde os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
onde eles dizem que a glória do Senhor enche todo aquele lugar, houve silêncio por causa das orações dos santos. É importante orarmos a Deus, porque nenhuma oração ela se perderá. Nenhuma oração ficará perdida. A oração é a forma como nós vamos carregar as cargas uns dos outros. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: carregai as cargas uns dos outros. E como é que nós vamos carregar a carga uns dos outros? Através das nossas orações pelo nosso próximo. Eu sei que nesse momento, talvez você diga: pastor, eu tenho muitas dificuldades na minha vida, eu tenho uma série de problemas pessoais para resolver, eu tenho problemas na minha família, eu tenho problemas da minha enfermidade. Talvez você esteja olhando para você, para as suas necessidades, para os seus problemas, e que você precisa levá-los diante de Deus. Mas eu quero desafiá-lo hoje a fazer uma coisa diferente. Eu quero que você experimente colocar a oração pelo seu próximo. Neste momento, antes das suas petições por você mesmo, que você coloque as suas petições pelo seu próximo, pelos seus amigos, pelos seus parentes, pela sua igreja, pelas outras pessoas. Por este mundo que está em crise. Eu quero que você experimente hoje um outro lado da oração, que é experimentar, orar pelas necessidades do seu próximo. E o que isso vai fazer de diferente? Qual a diferença que vai acontecer na minha vida? Nós sabemos que nenhuma oração é perdida. Então vale a pena você orar. Porque hoje estamos no mundo, numa pandemia. Muitos corações partidos, muitos corações perdidos, muitos corações desanimados, muitas pessoas que estão achando que a sua vida não tem solução, estão amarrados entre dois soldados, estão na sua prisão pessoal e elas precisam que uma luz brilhe nessa prisão. E quem sabe as nossas orações não irão influenciar a vida dessas pessoas. Quem sabe não será a nossa oração que irá fazer com que essas vidas alcancem a liberdade dos seus pecados, da escravidão da sua vida, de uma dependência espiritual, de coisas que simplesmente levam pessoas à perdição. Então, as nossas orações por essas pessoas, na medida em que você sabe que Deus está ouvindo a sua oração, na medida em que você entende que você pode orar por outras pessoas, pessoas que estão sofrendo perdas, pessoas que estão com a sua vida cheias de medo, angústia, depressão, pessoas que estão doentes nos hospitais, pessoas que estão desesperadas neste momento, sem ânimo, sem alento, pessoas que estão se sentindo completamente sozinhas. Você pode orar por essas pessoas. Você pode orar por outras famílias. E é nesse sentido que eu quero trazer a mensagem de hoje. Bom, e você pergunta neste momento: pastor, o que acontece então quando eu oro pelos outros? Por que eu tenho que colocar os outros em primeiro lugar antes da minha própria necessidade? Eu quero dizer a você que quando você ora pelos outros, você também está abençoando a sua própria vida. Ou seja, a oração pelos outros é uma semeadura de uma semente onde Deus ele vai te ajudar. Você está plantando sementes que você vai colher os seus frutos lá na frente, ou até mesmo imediatamente. Vamos ver um exemplo clássico lá no Antigo Testamento. No livro de Jó, no capítulo 42, versículos de 7 a 10. Diz assim o texto: Sucedeu que, acabando
o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha que interessante esse texto. Jó havia duvidado não, ele havia questionado Deus, e os servos, os amigos de Jó, eles disseram que Jó ele estava naquela situação porque Jó havia pecado. Enquanto ele não confessasse o seu pecado, o seu erro, Deus não iria tirá-lo daquele lugar, daquela situação. E Jó disse: não, eu não pequei. E eles insistiam em dizer: não, você pecou. Se você não pecasse, você não estaria sofrendo essa angústia terrível que você está passando. E ficou aquela discussão. Os amigos de Jó, que quando estavam com ele, estavam quietos, apenas fazendo companhia a ele, estava tudo bem. Eles estavam consolando e confortando Jó. Mas quando começaram a dar opinião, acabaram estragando tudo, porque acabaram julgando Jó de uma coisa que ele não havia feito. Mas Jó também ficou chateado com seus amigos. Jó também ficou irado com aquela atitude que os seus amigos estavam tomando em relação a ele. Então Deus manda os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, oferecer holocausto. Ou seja, o sacrifício por aquilo que eles fizeram de errado. Porque falaram de Deus o que não era reto. E também mandou que Jó orasse pelos seus amigos. Ou seja, para que Jó tirasse aquele sentimento ruim que ele guardou em seu coração. Então a responsabilidade de Jó era orar pelos seus amigos. Ainda que ele não quisesse. Mas essa foi a ordem de Deus. E o meu servo Jó orará por vós. Por quê? Deus diz: porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Observe essa expressão que eu grafei em vermelho. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó estava passando por uma provação. Ele já havia perdido seus filhos, já havia perdido seus bens, já havia perdido a sua saúde. Mas agora ele resolve obedecer a Deus. Deus manda a ordem para Jó: você vai orar pelos seus amigos. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos, quando ele orava por eles, Deus vira o cativeiro de Jó. Ou seja, Deus reverte aquela situação. Como Deus reverteu o cativeiro de Pedro, quando a igreja orava. Deus também reverteu o cativeiro do próprio Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Ou seja, até materialmente, Jó foi abençoado. E foi abençoado com o dobro daquilo que ele possuía. O livro de Jó então termina falando como Deus abençoou em dobro a vida de Jó. Mas esse milagre só ocorreu quando ele começou a orar pelos outros. É esse convite que eu quero fazer a você hoje. Ore pelos seus amigos, ore por essa nação em crise, ore pelos enfermos, ore pelos médicos, ore pelo nosso país, ore pelos seus familiares, ore pelos seus vizinhos, por aquelas pessoas que precisam das suas orações.
E Deus, Ele vai mudar esta situação. E quando você começar a orar por outras pessoas, você vai estar semeando sementes para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa te ajudar também nas suas dificuldades. Orar pelos outros faz bem aos outros, faz bem a nós mesmos. E o maior beneficiado, com certeza, você observará, é você mesmo. Fica aqui o convite para que você aprenda a orar pelos outros. Eu quero, neste momento, fazer uma oração por vocês. Eu quero também dar uma oportunidade para que você possa encontrar-se com Jesus, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Que o Senhor seja aceito na sua vida. Que o Senhor possa entrar no seu coração. Eu quero orar com você e quero orar por você. Você oraria comigo neste momento? Então eu quero que você faça esta oração. Uma oração curta, que nós chamamos de oração de entrega pessoal. Basta que você repita comigo as seguintes palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça essa oração. É uma oração curta. Ela vai abençoar a sua vida. E você vai sentir que neste momento o Espírito Santo de Deus virá até o seu coração, trazendo paz, alegria e felicidade. Você vai entender os princípios da palavra de Deus. O Espírito Santo vai iluminar você na leitura da Bíblia e para viver uma nova vida na presença do Senhor. Faça essa oração e sinta essa luz brilhar dentro de você. Sinta a presença de Deus. Olhe para dentro de você mesmo e permita se encontrar com Deus lá dentro do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que Ele te guarde. Que você possa ler a Bíblia, buscar na palavra de Deus o alimento diário. Quero dizer a você também, para que, se esse vídeo foi importante na sua vida, que você possa compartilhá-lo com outras pessoas. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.